tarde, meus queridos. Então, hoje a gente vai trabalhar no modo assíncrono, né? Porque eu passei a correção hoje pelo Google Meet, certo? Então, através do Google Meet a gente fez a correção. Então, aqueles que não assistiram essa correção vão ter o direito de assistir em vídeo, certo? Então, eu estou gravando esse vídeo justamente para fazer a correção e você, no final de assistir esse vídeo, responder a questãozinha que tem ali abaixo, falando sobre o assunto, certo? Para poder validar também a sua presença, ok? Então, só é validada a presença quem fizer o formulário, preencher o nome e responder o comentário que eu pedi lá embaixo, tá certo? Então, vamos começar agora a nossa correção. Então, a turma agora é de terceiro. Correção diagnósticas. Então a gente vai corrigir aquela prova que foi dada semana passada para vocês, certo? Então, primeiramente, nós temos um assunto aqui que é fisiologia humana ou sistema circulatório. Então, no caso aqui, a gente vai falar daquela do segundo ano, quando a gente estava falando do coração e do seu sistema circulatório, certo? Então, vamos prestar atenção aqui à leitura da questão. Ao estudar o sistema circulatório, temos como referência o nosso coração, um órgão principais para manter o nosso fluxo de vida junto com os nossos vasos sanguíneos. Quando nos referimos a esse sistema, ele tem a função de transportar nutrientes e oxigênio entre as partes do corpo. Esse percurso é chamado completo, que passa suas vezes pelo coração, é chamado de circulação sanguínea. A pequena circulação ou a circulação pulmonar consiste que o sangue percorre do coração aos pulmões e dos pulmões ao coração, a qual segue a seguinte sequência. Então, antes de passar a sequência, eu vou passar uma imagem do coração, para a gente entender qual é a sequência. Então, o fluxo sanguíneo, a gente primeiramente tem que ter na sua mente. Ele não passa por todo o corpo, passa pelos nossos dedos, passa pela nossa cabeça, pelo nosso corpo inteiro. É o fluxo sanguíneo, certo? Então, lá, para começar e terminar, então a gente tem que colocar assim: o fluxo sanguíneo passa por onde, pessoal? Pelo nosso corpo. Então, começa no nosso corpo e termina no nosso corpo, certo? E como é que se dá esse fluxo sanguíneo? Ele começa pelo átrio direito, certo? Que é essa cavidade azul. Então, o sangue começa a entrar por aí, que é o sangue venoso sem oxigênio. Passa pela válvula ventricular direita. Então, tem que passar pelo átrio direito, tem que passar pela válvula direita, a DVD que eu coloquei. Só coloquei a abreviação. Para depois chegar a irrigação e se encher de oxigênio e ficar sangue, né, com oxigênio, que é essa cor rosada. Então ele vai ter que passar pelo pulmão. Aí ele entra no átrio esquerdo e passa pelo ventrículo esquerdo. Então a resposta, vamos ver, passando aqui, voltando. Então, ó como deu certo. Começa pelo corpo, eu falei corpo, corpo. Aí, átrio direito, ventrículo direito,
Pulmão, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e corpo para finalizar. Então essa daí é a passagem do fluxo sanguíneo pelo corpo, certo? Essa daqui estaria errada, que começa pelo pulmão. Essa daqui começa o contrário, né? Então, a única que estaria certa era a alternativa essa daí. Certo, pessoal? Então, sempre se lembre. Eu sempre coloco assim, corpo, ADVD, né? Aí eu me lembro de um DVD, ADVD. P, que é pulmão, né? AEVE. Certo? Aí tem formas de você memorizar, né? Se você quiser. Mas se esquecer, lembra, ADVD. ADVD significa átrio direito, ventrículo direito. Mas antes dele vem quem? O corpo, certo? No meio vem quem? O pulmão. E no final vem o quê? Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Tá certo, meu povo? Então essa daí foi a correção da primeira questão. Então deixa eu apagar aqui nossa lousa e vamos partir para a segunda questão. Tiver alguma dúvida e depois quiser deixar lá na minha caixa de mensagem no WhatsApp, pode deixar, viu, pessoal? Então vamos lá para a próxima questão. A próxima, ela falava das características gerais de um vírus, certo? Então ele fala o seguinte: os vírus não entram na classificação dos reinos, né? Por quê? Porque eles são seres acelulares. Eles não têm célula. Vixe, eu já dei a resposta aqui, né? Ó, acelulares, procariontes, elimina. Ó. Só ficou a A e a B. Que corresponde a uma célula. Basicamente, os vírus são formados por um ácido nucleico, DNA ou RNA, em volta de uma cápsula proteica. Eles só podem se reproduzir usando as características da célula 3. Aí as definições destacadas em negritos 1, 2 e 3 poderiam ser substituídas respectivamente sem prejuízo de um sentido por. No caso, nós colocamos como apoio, já que não poderia botar uma figura, porque não daria certo, nós colocamos esse apoio aqui, importante. Como no Google Forms não dá para destacar os termos, vou usar a imagem abaixo, que era essa imagem aqui. Leia a seguir sobre o vírus. Os vírus não entram na classificação dos reinos. São organismos cuja sua estrutura não corresponde a uma célula. Então ele é acelular. Se ele não tem célula, ele é um acelular. Eu falei para vocês, tudo na biologia, quando tem um A na frente, nega-se aquilo que quer dizer. Celular tem células, acelular não tem células. Basicamente, os vírus são formados por um ácido nucleico em volta de uma cápsula proteica. Essa cápsula de proteína é conhecida como capsídeo. Então, quem fosse pesquisar lá no livro é o capsídeo. E eles podem reproduzir usando os recursos de uma célula, né? Então, no caso aí, a alternativa correta, né, voltando aqui, é acelulares, um capsídeo, e eles são o quê? Parasitas intracelulares obrigatórios. Então, para ele se reproduzir, ele precisa entrar dentro de uma célula. Então, todo vírus é assim. Para ele se reproduzir, pessoal, ele tem que estar dentro da célula, certo?
Então, no caso aqui, seria a alternativa A, certo? Mas aí pode intercalar, como eu falei para vocês, né? Pode ser a B sua, ou a C, ou a D, mas ele tinha que ter acelulares, um capsídeo, que são parasitas intracelulares obrigatórios, certo, meu povo? Então vamos para a próxima questão, questão 3. Qualquer dúvida, vocês podem me contactar, sem problema. Então esse daí era o suporte da questão, vamos para a próxima. Então essa questão, pessoal, olha meu Deus, certo. Os antibióticos são medicamentos, então era de bactérias agora, não era mais vírus, era bactéria, que tem um bacteriófago, né? Então, no caso aí, bacteriófago, para quem não sabe, é essa estrutura aqui, viu, meu povo? Que é, no caso, a bactéria tentando se instalar dentro de uma célula, tá certo? Então, vamos lá para a leitura. Os antibióticos são medicamentos usados para o combate de uma infecção bacteriana. Muitos deles são produzidos a partir de substâncias produzidas pelas próprias bactérias, que inibem o crescimento de outras bactérias. O grande problema relacionado ao uso do antibiótico é que as bactérias conseguem, com o mesmo tempo, apresentar resistências a eles. Na imagem a seguir, temos 3 processos que comprova, que confere, né, quer dizer, a variabilidade genética das bactérias, que no caso aí podem contribuir com o fenômeno resistência a antibiótico. Para quem não sabe, pessoal, até falei no ano passado, as bactérias, né, no caso aí, só se combate com os fungos, né, porque no fungo tem uma substância chamada penicilina e a penicilina combate ela devora essa bactéria. Mas se você a encontrar em todos os produtos terminados em ina, como tetracilina, são produtos à base de penicilina. E o que é que acontece? Se você tomar muita penicilina, o medicamento pode não fazer efeito, por quê? Porque essa bactéria ou esse sequenciamento de DNA, ele pode modificar e ficar resistente à doença, certo? Aí então, marca a alternativa que identifica corretamente os fenômenos representados por 1, 2 e 3. Né? E podem contribuir para a resistência de antibiótico. Então, quando o bacteriófago ou a bactéria injeta um material genético, que é o 1, nessa injeção, quando ele coloca o material dentro, é chamado de transdução. Certo? Então seria o número 1. Por quê? Ele pega, ele se acopla à célula, certo? Depois que acoplar, ele vai soltar esse material genético. Então é chamado transdução. Então essa transdução, né, vindo aqui, vamos ver qual é que não seria. Transformação já está errada. Ó. Transdução, essa daqui poderia. Essa aqui não e essa daqui não. Então a segunda. Vamos voltar. Deixa eu surgir a tela, né? Mas ainda para pagar. A número 2. Quando uma célula se junta a outra, né? E aí elas começam a trocar material genético e esse material genético se infecta com a bactéria, né? Aí essa junção é chamada conjugação. Certo? Então, nessa junção das duas é chamada conjugação. Então a gente vai ver aqui, ó, as que estavam eliminadas.
Essa daqui já estava eliminada, essa daqui estava eliminada. Essa daqui poderia, essa daqui poderia e essa daqui estava eliminada. Conjugação, conjugação. Aí o que é que acontece? Quando ela entra na terceira, ela está se modificando esse material genético, ou DNA. Então ela é o quê? Uma transformação, né? Então no caso aí, ai meu Deus, passei demais. Então seria uma transformação. E a 1 e 2 podem contribuir para, no caso, tanto a transdução como essa troca de material pode causar a resistência dos antibióticos. Então, voltando lá ao desenho, né? Quando um passa informação para essa e essa passa informação para a outra, ela pode modificar geneticamente a composição da célula, transformando uma bactéria mais resistente para atacar as outras células, tá certo? Então, aí a resposta dessa questão, ok? Vamos para a próxima. Questão 4. Agora é mais uma usando aquela codificação genética, né? Que a gente aprendemos lá no primeiro ano, salientei no segundo, né? Então a gente vai ver agora aí um pouquinho. Questão 4. A figura abaixo representa o que os biólogos chamam de dogma central da biologia molecular. O processo, primeiro, envolve uma cópia da sequência de DNA de um gene produzido. Uma molécula de RNA. Na etapa 2, o RNA é decodificado para construir uma proteína, ou um pedaço de subunidade dela. Contém a sequência específica de um aminoácido. Então, nessa primeira situação, o que é que ocorreu aqui? Eu tinha lá adenina, guanina, citosina e tudo. Eu transformei, né, no caso aqui, numa transcrição genética. Ó. Aqui, adenina, timina, adenina, guanina, citosina. Eu até brincava. Aguinaldo liga com Timóteo, né? Aí Gal se liga com Costa, né? Graça Costa, né? Tá lembrado da substância? Adenina, timina, guanina, citosina. Então, quando passa essa primeira etapa, é chamada transcrição. Certo? Porque ele está transcrevendo o material genético. Ele está escrevendo do DNA para o RAN. E depois, ele está traduzindo esse material genético em uma substância. Então, seria transcrição e tradução. Porque ele mostra que ele traduziu todo aquele sequenciamento genético em uma substância, tá certo? Então, voltando aqui o desenho, ele transformou numa substância chamada metilecer, certo? Ser, eu acho que é I, é ilé, metilecer, certo? Então, met de metil, ilé e C. Lá na química vocês têm, isso daí é uma substância. Então, se é uma substância, ela foi, no caso aí, traduzida, né? Transformada aquele material genético em uma substância. Então, houve uma tradução desse material, dessa decodificação. Qualquer dúvida, pessoal, pode me chamar lá no privado, certo? Vou apagar aqui para a nossa última questão. E a nossa última questão é o seguinte. Fisiologia e anatomia. Nós vimos isso no ano passado. Essa daí é uma célula neural.
né? Estão lembrados? Então aqui, essa primeira, no caso, a imagem a seguir temos a representação esquemática típica da célula neural nervosa. Então essa parte que forma tipo uma estrela, que eu falei que o neurônio formava tipo uma estrela, é chamada o quê? A primeira, corpo celular. Essa terceira, que tem essas pequenas ramificações que transmite o impulso nervoso para uma célula e outra, é chamada, essa terceira, de dendritos. Essa do meio, essa fina fita do meio, que é a número 2, que forma esse rabo, que leva até os dendritos finais de transmissão de informação, é chamada axônio. E o que reveste esse axônio, que é essa camadinha aqui, é chamada bainha de mielina. Então, botando na sequência, 1 seria corpo celular, 2 axônio, 3 dendritos e 4 bainha de mielina. Então está aí a resposta, ó, corpo celular, axônio, dendritos e bainha de mielina. Tá certo? Então essa é a estrutura de um neurônio, né, que a gente estudamos lá no 2º ano. E o neurônio, que é essa célula em formato de estrela, que dá os nossos impulsos nervosos, nossos pensamentos, né, como eles agem no nosso corpo. Então, pessoal, fiz a correção da avaliação diagnóstica. Eu agradeço vocês que não puderam assistir lá no Google Meet, mas estão assistindo por aqui. Ao terminar de assistir, por favor, façam a atividade que está logo abaixo do vídeo aí, tá certo? Então, para poder receber a sua frequência, certo? E eu poder marcar lá a sua frequenciazinha da semana, tá ok? Então, agradeço a todos, que todos tenham essa excelente quinta-feira. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo, um abraço a todos. Eu estou com saudades de vocês, afinal de contas, esse negócio de dar aula remota, virtualmente, a gente sem ver os alunos, é muito ruim. Eu prefiro estar na sala de aula. Mas a gente vai levando enquanto não vir a vacina, para a gente poder se vacinar e voltar às nossas atividades normais. Eu agradeço a todos, tenham um excelente final de semana. Qualquer dúvida pode me chamar lá no privado do WhatsApp, mas não deixe de fazer atividade para receber a sua frequência, tá certo? Então, fiquem com Deus e até uma próxima aula e um próximo conteúdo. Tchau, pessoal. Tudo de bom.